dois, três. Boa tarde. Uma vez mais, muito obrigada por esta iniciativa e pelo convite que nos foi feito. Eu hoje estou com a equipa porque todos vamos ter uma pequena intervenção nesta sessão quando vamos falar de trabalho docente em contexto hospitalar, uma vez que realmente cada um aqui tem o seu nível de ensino, embora todos tenhamos um papel comum para o bem-estar da criança. Nós gostávamos muito de fazer aqui um ponto da situação relativamente à cronologia da pedagogia hospitalar em Portugal, uma vez que ela começa muito cedo, ou melhor, os hospitais pediátricos datam de 1860, a Rainha Dona Estefânia cria em Lisboa o Hospital Pediátrico de Bem Posta, que depois de sofrer obras de ampliação, em 1877 passa a ser realmente um hospital maior, dedicado na mesma à pediatria e em honra à rainha que já tinha falecido, passa a chamar-se Hospital Dona Estefânia. Em 1882 é fundado no Porto o Hospital Pediátrico Maria Pia, que depois, em 2015, se funde com um outro hospital, com o Hospital de Santo António e com a maternidade Júlia Diniz, formando o Centro Materno-Infantil de Porto. Em 56 surge em Coimbra o primeiro hospital pediátrico, especificamente para tratar a tuberculose, uma vez que a doença que afetava era uma doença que nesse momento afetava o nosso país em grande escala e registava uma grande taxa de mortalidade. E posteriormente é construído de raiz o Hospital Pediátrico de Coimbra, agora integrado no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Agora, se falarmos um bocadinho da permanência dos professores, que no início eram apenas educadores de infância, pelaquela situação que já referi, que o Ministério da Saúde só tinha só tinha educadores de infância nos hospitais, nós aqui, as primeiras educadoras de infância que há registro surgem em 1957, precisamente no Hospital Dona Estefânia. Nos finais dos anos 60, estas profissionais surgem a exercer funções também no Hospital de São João, no Maria Pia e Pediátrico de Coimbra. A década de 70 há uma grande mudança porque os hospitais pediátricos começam a ter um espaço específico para as crianças desenvolverem atividades, na mesma orientadas apenas por educadoras de infância, à exceção do Hospital Maria Pia, que tinha uma escola oficial, a escola número 5. Os anos 90 realmente são marcados pela colocação de educadores nos diferentes serviços de pediatria dos hospitais em Portugal. E esta consciencialização da necessidade destes profissionais neste contexto tem por base a Carta da Criança Hospitalizada, como todos sabemos, onde constam 10 princípios que resumem os direitos da criança em cuidados especiais de saúde, com o objetivo de humanizar esses cuidados. E por isso, em 2001, nós, em parceria com o Ministério da Educação, permite-nos começar aqui a fazer colocação de professores dos outros níveis de ensino. Isto já tínhamos falado um bocadinho. Agora, regressando ao tema que nos trouxe, que é precisamente o trabalho docente em contexto hospitalar, ele distingue-se precisamente pelo facto de desenvolver-se num contexto específico, como sabemos, que é o hospital, e onde as crianças se encontram em cuidados especiais de saúde. No nosso contexto específico, apenas uma patologia, a patologia oncológica. No Hospital Geral, nós temos aqui um conjunto de patologias e, logicamente, que o serviço desenvolvido é diferente. Paralelamente, nós temos esta situação de coexistir de diversas faixas etárias e crianças que frequentam diferentes graus de escolaridade. Portanto, nós nunca podemos ter um plano muito específico, não é um plano para uma faixa etária, mas temos que ter aqui sempre em mão um conjunto de atividades e de respostas para estas crianças. Depois,
a nossa ação educativa também não acontece apenas num local. Ela distribui-se por diferentes espaços. Pelos quartos do isolamento, pelas enfermarias, que têm apenas 2 camas, pelas salas de atividades da consulta externa e do internamento, pela sala de apoio pedagógico e pelo hospital de dia. Portanto, é aqui vários lugares com diferentes profissionais. Por outro lado, é uma ação que está condicionada pela intervenção dos outros profissionais. O que é que nós queríamos dizer com isto? É que a nossa atuação depende sempre de todos os procedimentos médicos e de enfermagem, ou outros, designadamente se a criança tem uma fisioterapia, tem exames de diagnóstico para fazer, e que são prioritários no tratamento da criança, sem querermos, de forma alguma, menosprezar a função do docente, porque isso obriga-nos a ter flexibilidade para adaptarmos constantemente a nossa prática educativa à situação ou situações com que nos deparamos no momento. Por exemplo, a criança que vai fazer um procedimento de enfermagem estava a trabalhar na sala, a brincar, muito bem disposto e vem aborrecida e já não quer continuar a trabalhar como tínhamos planeado. Nós vamos ter aqui que ter flexibilidade suficiente para, de um momento para o outro, mudarmos a nossa forma de estar com aquela criança. Portanto, a necessidade de termos sempre um plano B. Depois, a exposição permanente e, consequentemente, estarmos sujeitos a juízos de valor dos pais ou acompanhantes e restantes elementos da equipa hospitalar. Isto porquê? Porque a nossa ação educativa desenvolve-se num espaço que é frequentado não apenas pelas crianças, mas onde as crianças vêm acompanhadas pelos pais ou pela pessoa que está com ela. E, portanto, isto permite nós estarmos a exercer a nossa profissão docente sempre sobre o olhar de uma outra pessoa. Porque, embora nós achamos que estes momentos podem ser uns momentos que os pais podem ter para si, para irem tomar um café ou qualquer outra coisa, ou tomar um bocadinho de ar, muitas vezes os pais não querem deixar as crianças e, portanto, nós confrontamos-nos com esta situação e que nem sempre é fácil de gerir, porque depois são os pais, são os médicos e os enfermeiros que às vezes vêm à sala por motivos vários e, portanto, isto tem alguma, às vezes é difícil de gerir. Depois o docente, neste contexto, tem que ter um forte equilíbrio emocional e resiliência para lidiar diariamente com estas situações com que nos confrontamos, porque não são situações fáceis. As famílias partilham muito connosco e as próprias crianças as suas angústias e isto, somos humanos e, portanto, isto vai mexer um bocadinho connosco. Depois, a criatividade e a empatia. Se não formos criativos, nós não vamos conseguir nunca manter aqui um ambiente saudável e dar resposta conveniente a todas as crianças que nos procuram. E sermos empáticos, porque é fundamental para a relação. Depois, há aqui um assunto muito importante, que é o saber ouvir. Muitas vezes os docentes em contexto hospitalar são os confidentes dos pais e das crianças. E isto, eu não sei se poderia dizer que isto é um recurso à pedagogia da escuta que nos ensina no observar, a construir o olhar, a procurar entender, a ler o não dito, porque muitas vezes a criança procura, mas não é explícita naquilo que quer saber. Nós temos que perceber aquilo que quer saber pelos indicadores que ela nos dá e depois valorizar a narrativa, porque tudo o que a criança nos vai dizer é importante e tem que ser valorizada de forma a permitir-nos entender a história daquela criança. Depois é essencial o docente gostar do que faz,
quer seja em contexto hospitalar, quer seja em contexto escolar, num contexto de ludoteca ou de biblioteca. Se nós não gostarmos da profissão que temos, provavelmente não conseguiremos ser bons profissionais. E depois amar aquilo que fazemos, amar o outro, e construir a nossa ação educativa nesta base que temos, nesta base dos afetos. E com base nestas premissas, se é que assim posso dizer, eu gostava de partilhar, e por isso é que tenho aqui as colegas comigo, porque gostava de partilhar a experiência de cada um deles, porque para além de colaborarmos todos nas diferentes atividades que desenvolvemos, cada um tem uma resposta diferenciada, quer pelo nível de ensino que apoia mais diretamente, quer, claro, e pelas idades das próprias crianças. E por isso eu ia pedir à colega, à educadora Nazaré, que é a colega que está num sítio importantíssimo aqui do hospital, que é a consulta externa e hospital de dia, para falar um bocadinho da experiência dela nesse contexto de consulta externa ao hospital de dia. Eu vou pedir à colega se chega um bocadinho para cá para podermos falar um bocadinho sobre a consulta. Assim, a consulta externa e hospital de dia são dois espaços diferentes, onde a nossa intervenção também tem que ser diferente, porque tem que ser adequada ao contexto em que estamos. Na consulta nós recebemos crianças em diferentes fases de tratamento, crianças que estão a chegar pela primeira vez, portanto há uma diversidade imensa de situações às quais nós tentamos dar a melhor resposta possível, sendo que naqueles dias de muita afluência tenho a noção que às vezes não se consegue chegar a toda a gente. Mas o que se procura é receber quem chega pela primeira vez, porque normalmente uma criança quando chega confronta-se e a criança e a família que a acompanha confrontam-se com situações de crianças, por exemplo, sem cabelo, de crianças com uma amputação de um braço ou de uma perna ou o que for, crianças em cadeira de rodas, e isso cria um choque e um stress para quem está cá pela primeira vez, porque há uma conotação da oncologia com uma coisa muito má. E depois isto é um processo de descoberta, que já vamos falar mais à frente. No hospital de dia, por exemplo, isto para ser assim mais ou menos geral, no hospital de dia é o espaço de trabalho dos enfermeiros e dos médicos. Portanto, a nossa intervenção lá é discreta, até porque confrontamos com uma questão que é a exposição do corpo, que na adolescência é um fator, e até mesmo para algumas crianças, é um fator de constrangimento, e portanto nós temos que perceber se a nossa presença ali é oportuna, se não é oportuna. Às vezes as enfermeiras vêm falar comigo para dizer, olha, hoje vamos ter um caso, que precisamos de si aqui, às vezes até a criança pede para ir lá, porque, por exemplo, vão picar a borboleta, o catéter, que é uma situação de muito stress, mas procura-se com o nosso trabalho no hospital de dia que todas as crianças, porque algumas passam lá muito tempo, façam alguma atividade. Aí a criança escolhe a atividade que vai fazer. E esta escolha é muito importante, porque ela o resto não escolhe. Nem pode escolher, não pode recusar-se ou à partida não se vai recusar a dizer eu hoje não vou fazer esse tratamento, eu hoje não quero ser picada no dedo, eu hoje não quero não sei o quê. Portanto, é muito importante. Por exemplo, vou dar um exemplo, levo uma história, não levo uma história, levo 3 histórias e a criança pode escolher a história que quer ouvir. Até pode querer ouvir as 3, mas a ordem porque vai ouvi-las é ela que escolhe. Na sala de atividades, o que é que se procura? Que a criança faça aquilo que lhe dá prazer fazer. É muito importante nós conhecermos o que a Filomena estava a dizer há bocado, a criança e a família, perceber um bocadinho quais são os seus interesses. E, por exemplo, agora temos um grupo que está muito, e eu quando falo aqui de um grupo falo de diferentes idades,
que está muito virado para a área da expressão plástica, porque a área das expressões para nós é um fator de arranque para o trabalho, para depois às vezes chegarmos a outras áreas de saber. E agora estamos numa descoberta de técnicas de expressão plástica, mesmo com os adolescentes, e tem dado algum resultado. Também é importante que a criança aqui sinta que pode escolher e que nós valorizamos o que ela gosta de fazer e que somos sensíveis e estamos atentos àquilo que ela gosta de fazer. Por exemplo, às vezes, o que a Filomena dizia, acontece muito lá embaixo, uma criança vai fazer a piquinha no 2, ainda hoje aconteceu isso, e aquilo não correu muito bem, pronto, não correu como a criança estava à espera que corresse. É um fator de stress logo para a criança. Aí nós temos que realmente tentar descobrir como é que vamos dar a volta àquela situação e vamos arranjar uma forma para ela fazer alguma coisa que lhe dê prazer fazer. E isto é muito importante, eu penso que quer na consulta, quer no hospital de dia, para todos nós, isto é fundamental. Quando há notícias, por exemplo, relativamente ao diagnóstico, os médicos recorrem muito à nossa ajuda para podermos ficar com a criança, porque nem sempre as notícias são as mais agradáveis ou são as melhores, mas é muito engraçado, isto não é de graça, mas é percebermos que a criança é tão sensível a esta questão que eles têm dificuldade nessas situações em afastar-se da família. Quando eles, às vezes, numa situação normal, saem do consultório e vêm para a sala a brincar. E eu vou contar o caso de um menino que a médica, portanto, a situação foi piorando, esse menino certamente se foi apercebendo de que a mãe não estaria muito bem, e um dia a médica veio pedir se eu ficava com ele para a médica poder dar uma notícia à mãe. E ele disse-me, eu não vou para a sala. E nós ficámos a brincar num cantinho do corredor, em frente ao consultório, porque foi o sítio que ele conseguiu ficar, porque sentia que a mãe estava perto e que precisava dele. Portanto, eu acho que nós temos que ter aqui, assim, não faz mal onde vamos fazer, o sítio que vamos fazer para nós não é relevante. É relevante é fazer. E adaptarmos à situação que temos naquele momento. Eu acho que... Pronto, não vou ocupar mais tempo de antena. Não, a educadora Nazarete desenvolve realmente um trabalho excelente aqui na nossa consulta externa e nós em média temos 30 a 40 consultas por dia. É muita gente, são muitas crianças em hospital de dia, porque o nosso espaço físico é muito pequeno em termos de consulta externa e, portanto, não é fácil gerir aquele espaço com tanta gente, porque são as crianças, mais os acompanhantes e, portanto, não é fácil, realmente. Às vezes os pais, nós conseguimos negociar, por exemplo, na sala de brincar, como a porta está sempre aberta e a criança pode entrar e sair sempre que quiser, nós conseguimos negociar com os pais não estarem lá dentro, estarem na sala de espera. E, portanto, como há esse espaço aberto, consegue-se gerir isso para que as crianças tenham espaço. Tem dificuldade às vezes, por exemplo, uma criança às vezes quer assistir a uma aula, mas nós adaptamos sempre. Nós temos um espaço de refeições que não está sempre a ser utilizado, por exemplo, e às vezes as crianças precisam de assistir a uma aula, põem os seus fones e vão assistir à aula para o espaço de refeições, que é um espaço reservado ao fundo da sala de espera, e assistem ali à sua aula e pronto. Às vezes o professor António vai lá ou a professora Renata vão lá ver o que é preciso e orientar um bocado essa necessidade, pronto, que eu sou de pré-escolar, não é? Eles estão mais adaptados, porque eu tenho alguma dificuldade em relação aos adolescentes, principalmente a partir aí dos 15, 16 anos. Tenho algum constrangimento, porque às vezes eles não querem falar, sendo que aquilo não é tão legítimo como o sim, não é? E uma criança, e nós também temos que respeitar os nãos deles, não é? E uma criança, um adolescente,
às vezes não quer. E se eu disser que sou educadora e fica a olhar para mim como quem diz, tu não percebes nada da minha idade. Pronto, outros não, outros sim. É uma situação realmente que nós sentimos que é muitas vezes quando nós, educadores de infância, nos aproximamos dos adolescentes principalmente e dizemos que somos educadoras, penso que eles sentem que nós estamos a infantilizar, não é? E nós aqui temos que ter muitas vezes temos que saber manter esta distância de conforto, não é? Para respeitar o espaço deles. E por isso é que nós temos aqui os outros colegas. Eu acho, não sei se já eu acho que passávamos a palavra à professora Renata Fernandes, que é professora de primeiro ciclo, e ela apresenta-se. Muito bem. Eu sou a professora, então, aqui somos nós 4, eu sou a responsável pelo primeiro ciclo. Relativamente, para explicarmos melhor como é que na prática este nosso trabalho mais direcionado para o primeiro ciclo funciona aqui em contexto hospitalar. Portanto, os meninos, o primeiro ciclo abarca os meninos dos 6 aos 10 anos, do primeiro ano até ao 4º ano de escolaridade. As crianças, quando dão entrada, portanto, podem estar em situação de internamento. Aqui no internamento podem estar em situação de isolamento. O nosso trabalho em termos de apoio escolar, como é que se faz? Portanto, o mais importante aqui é estabelecer uma relação, é o que tentamos fazer, procurar estabelecer uma relação e perceber de onde é que aquela criança vem, de que escola vem, como é que ela estava integrada na escola. Portanto, esta relação mais próxima com o professor titular, neste caso no primeiro ciclo só há um professor, é mais fácil, e depois de perceber, conhecer um bocadinho a criança através dos olhos da professora, tentar, já conhecendo um bocadinho a criança, falar com a família e perceber de que forma é que podemos ajudar, dar continuidade à rotina escolar. Como a Filomena falou e muito bem, aqui o nosso trabalho pauta-se muito pela flexibilidade, não é? Temos que ser flexíveis e perceber de que forma é que podemos abordar da melhor forma a criança que está numa situação que não quer muitas vezes trabalhar, não quer dar continuidade à sua rotina, porque está num local completamente diferente, está a ter procedimentos que muitas vezes são dolorosos, tem consequências da quimioterapia, muitas vezes está prostrado, tem consequências de febre, está mais debilitado e, portanto, tentar perceber de que forma é que podemos dar início ao trabalho. Para uma maior também segurança dos pais, eu procuro sempre que tragam um material escolar da escola para dar continuidade, perceber com a professora se tem algum plano que queira que eu dê continuidade, para que haja também esta segurança para ambas as partes, de ter a certeza que o trabalho está a ter continuidade. E depois, relativamente ao meu trabalho, há metodologia que eu acho que é muito importante, é sempre centrada nos interesses, não é? Centrada nos interesses da criança, uma metodologia muito baseada na descoberta, no jogo, no lúdico, porque se for rotineira, se for cansativa, a criança no dia a seguir não vai querer, portanto não é esse o objetivo. Através da leitura, de livros, de jogos, de sempre dando continuidade ao trabalho, procuro sempre que o trabalho seja feito e que a matéria, os conteúdos que sejam precisos ser trabalhados, efetivamente sejam trabalhados, mas se por alguma razão não puder ser naquele dia, não há essa insistência. Portanto, o objetivo de conseguir entrar no quarto daquela criança que até nem queria trabalhar e conseguir fazer alguma coisa já é uma conquista. Portanto, eu acho sempre que para trabalhar em contexto hospitalar é muito importante esta noção de flexibilidade, a noção da personalização, que todas as crianças são diferentes e, portanto, respeitar essa diferença, respeitar sempre muito os interesses da criança, aquilo que ela quer fazer, e depois tentar adaptar, não é? Este jogo, não há rede, tentar adaptar, perceber do que temos disponível, e temos também bastante material, jogos e de apoio são recursos que temos para apoio à matéria e aos conteúdos curriculares, e portanto depois adaptar e perceber de que forma é que podemos enquadrar e dar continuidade a esse trabalho escolar, que também é muito importante para que a criança sinta, e os pais, a família também, que há continuidade e que
e que há futuro. Muito obrigada. Professor António, que é o nosso professor aqui dos meninos mais crescidos. Ora, muito bem. Eu lido com adolescentes e crianças dos 10 aos 18 anos, do segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário. E a minha tarefa aqui tem uma dificuldade que é real, que é o número de disciplinas é tão grande nestas áreas, o número de anos é tão elevado que um professor teria que ser um professor sábio para conseguir abarcar todos os conteúdos. Então o que é que eu faço? Envolvo muito as escolas no apoio aos jovens. A lei portuguesa obriga as escolas a envolverem-se, mas é necessário sempre um apoio, um acompanhamento, uma conversa com o diretor de turno, uma conversa com o diretor do grupo escolar, para as coisas rolarem. E na realidade temos que dizer que as escolas praticamente 100% estão ao nosso lado, mais ainda ao lado das crianças, porque eles são o nosso objetivo. O apoio aqui que eu presto é com a professora Renata, posso ir ao quarto, posso ir aqui à sala de treinamento, aqui na nossa sala de apoio educativo, e à consulta onde está a professora Nazaré, mas na verdade as escolas são o fulcral, tem a parte de leão neste apoio. Uma dificuldade que temos aqui, e penso que é transversal, nós aqui temos um trabalho que é transversal, um bebê, uma criança, um adolescente, é de todos, não é só meu. O que temos é a dificuldade em trazer os adolescentes à nossa sala aqui do internamento, à sala de apoio. Porquê? Eles têm tudo no quarto. Têm Wi-Fi, têm internet, têm Playstation, têm os telemóveis. Eu, quando eu cheguei aqui há 15 anos, ter um portátil no quarto era difícil. Tínhamos aqui portáteis para emprestar. Hoje em dia, os portáteis que temos aqui no nosso armário estão a apodrecer. Porquê? Já não são necessários. Já há tudo massificado. E então, a minha grande vantagem e o meu grande a conquista que os nossos alunos e professores obtiveram foi no Covid. Porque que pareça, massificou-se as aulas online, massificou-se o e-learning e então a escola pode estar presente sempre no quarto, em casa ou até aqui na nossa sala. Isso aí, para mim, é ótimo, porque eu consigo validar os apoios, enviar para as escolas os resultados daquilo que as escolas mandam e portanto, vamos rolando assim o nosso apoio aos nossos alunos. Estes alunos, os meus alunos, entre aspas, têm um ponto crítico, que é, no secundário, o seu ensino de português exige que a média para entrar numa faculdade é a média dos cursos dos 3 anos do secundário. E, portanto, não podemos facilitar. E então, até os exames nacionais, quando não podem realizá-los na escola, são feitos aqui no hospital. Dá um trabalho, principalmente um trabalho crítico, porque uma falha no exame é uma carreira de um aluno adiada. Para ir para um curso que não quer, não entrar na faculdade, isso aí é crítico e eu tenho muita atenção a isso. Os exames são feitos com alguma metodologia, há autorizações, há conversas com o Ministério, há conversas com a polícia, ver quem tirar os exames, com o nosso centro de formação, para que as coisas rolem perfeitamente. Após os exames, há um ponto muito importante, é que entrar na faculdade é seriada pelas suas notas, pelas médias, mas há contingentes especiais para estes alunos, como há para filhos de diplomatas, para atletas de alta competição, também há para doentes. Enfim, um aluno nosso, que tenha tido a doença durante o secundário, o Ministério dá-lhes um bónus, isto é,
tem um contingente, uma percentagem de vagas para o curso que escolheu. Não é nada de graça, porque ele realmente perdeu muito, não teve a frequentar a escola, mas é apenas uma ajudinha a entrar no curso que deseja. E pronto, esse é o meu trabalho que eu realizo cá com a ajuda das colegas que estão aqui. Obrigado. Nós, pronto, como perceberam, nós procuramos, somos uma equipa, cada um tem uma resposta diferenciada, porque cada um realmente trabalha na situação das aprendizagens formais, curriculares, cada um tem a sua área de intervenção, mas efetivamente nós temos um conjunto de atividades que são feitas em equipa, que não têm a ver forçosamente com o trabalho escolar, e aí, como disse o professor António muito bem, os meninos todos são de todos, não é? Mesmo no trabalho escolar, se tivermos que ajudar... Mesmo no trabalho escolar, se a professora Renata necessita, por exemplo, de ir à consulta, dar apoio ao menino porque está com dúvidas. O menino que ficar cá em cima fica a trabalhar e nós apoiamos, isso não é constrangimento para nós. A nível, eu só queria aqui fazer um parênteses, porque a nível de pré-escolar, o pré-escolar não é obrigatório aqui em Portugal, portanto, nós temos, a nível de pré-escolar, temos a creche, está dividida em duas partes, não é? A creche para as crianças do 0 aos 3 anos e existem orientações pedagógicas para a creche, precisamente para ajudar os educadores na intencionalidade educativa, na intervenção com aquelas crianças, isto do 0 aos 3 anos. E depois temos as orientações curriculares para o pré-escolar, que constituem um programa a cumprir, não é um programa curricular, mas sim uma referência para construir e gerir as aprendizagens, que deverá ser adaptado, claro, ao contexto social, às características das crianças e das famílias e à evolução das aprendizagens que cada criança vai tendo e que o grupo vai fazendo. Relativamente à educação formal e não formal, pelo facto desta situação ocorrer fora do contexto tradicional de ensino, oficialmente nós integramos o contexto não formal de educação. Mas defendemos que, efetivamente, no hospital nós temos um espaço de convívio prazeroso entre o formal, pelas aprendizagens curriculares obrigatórias, e o não formal, que ocorre a partir da troca de experiências entre as crianças e com os adultos, sendo estas aprendizagens e estas experiências sempre trocadas e feitas em espaços coletivos. E nesta troca de experiências e de aprendizagens, nós observamos que registamos saberes que são construídos a partir do contacto com a realidade enquanto crianças doentes e saberes relativos à doença e ao tratamento, logicamente, os saberes da vida e da morte, os saberes escolares, que têm a ver com as suas aprendizagens curriculares, e os saberes religiosos e étnicos. Relativamente aos saberes, quanto à doença e ao tratamento, está lógico que estes saberes são construídos e são variáveis de acordo com a idade e também com a antiguidade que a criança tem aqui no hospital. No entanto, o modo como toda a informação é transmitida à criança, quer relativamente à doença, mas também aos tratamentos, acaba por permitir à criança ter um domínio de linguagem médica e mesmo de enfermagem e, simultaneamente, também conseguir ter algum controle sobre os acontecimentos, porque percebe a sequencialidade dos procedimentos que lhe são feitos, tornando-a, ao longo do tempo, naquilo que Graça Carapinheiro define como um informador privilegiado. Isto porquê? E isto tem a ver com a antiguidade. As crianças, à medida, os procedimentos são feitos
mas são explicados às crianças, mesmo a medicação que tomem, o que vão fazer, que tomam, o que vão fazer. Por isso a criança domina aqui uma linguagem. E à medida que a vai dominando, isso vai-lhe dando um poder, um determinado poder, e que a torna neste informador privilegiado. Porquê? Porque ela já, quando chegam meninos novos, ela já tem um conjunto de informações que passa à criança que chega. E permitam-me contar aqui uma história que tem a ver com que se passou, que tem a ver precisamente com os saberes que as crianças constroem e que se passou na sala de atividades, uma brincadeira informal em jogo simbólico na casinha das bonecas, e então estavam duas meninas, uma de 4 anos e uma de 5 anos, a brincar. E veio a enfermeira dar um medicamento a uma das meninas. E quando acabou de tomar o medicamento, a menina disse-me: é sucralfato. E eu: muito bem. E a outra menina diz: não é sucralfato, é cicalfato. E a colega responde-lhe: não, é sucralfato, porque o cicalfato é para o rabinho e o sucralfato é para o estômago. Pronto, não imaginam como eu fiquei aflita naquela situação, porque eu só pensei: eu só espero que não me perguntem a mim, porque eu não sei para que é, nem para que é um, nem para que é o outro. Mas o certo é que estas crianças pequeninas já tinham este domínio, inclusive em saber especificamente a que é que se destinava cada um dos medicamentos. Portanto, isto são outros saberes também de muita importância que não se remetem apenas aos curriculares e que as crianças vão adquirindo precisamente pela sua condição de criança doente. Isto tem a ver também na forma como designam mesmo os tratamentos, a químia, como é que se processa, como é que se encadeia os protocolos de tratamento, o domínio que têm sobre as fases de tratamento. Sabem que têm um ciclo de químio, depois estão X dias em casa, depois regressam. Portanto, tudo isto são saberes relativos às doenças e ao tratamento que as crianças adquirem do contacto que têm com esta realidade. Nós, apesar na sessão anterior, falamos da taxa de sobrevivência ser de 80%. Mas todos sabemos que nem todos os diagnósticos são de bom prognóstico e por isso também nos confrontamos com a morte. E ela acaba por constituir também um saber que a criança adquire neste contexto. É uma situação que as crianças desde muito cedo tomam consciência, quer porque percebe que está a morrer, pelo seu estado debilitado de saúde, porque se sente mal, e sente isso sem que ninguém lhe diga, precisamente porque ela o sente, não é? Ela sente que não está bem, porque essa percepção também vai sendo construída ao longo do tempo. Ela já esteve bem, está-se a sentir pior, tem que vir mais vezes ao hospital, e depois também ela vai adquirindo um conjunto de informações, muitas vividas pelo facto de estar doente, não é? Mas também muito pelo comportamento das pessoas que a rodeiam. Porque eles sabem ler muito bem, os silêncios, por exemplo, não é? E quando as pessoas não querem falar de um assunto, para a criança significa as coisas não estão bem, não é? E, portanto, os saberes da morte aparecem também muitas vezes associados às situações de recaída, que normalmente designam como o tratamento não está a resultar. Muitas vezes as crianças, quando nos informam, porque estas situações, lá está, por isso é aquilo que falei da necessidade de saber ouvir. As crianças muitas vezes é que nos informam da situação em que se encontram. Esta situação de recaída, da criança dizer: o tratamento não está a resultar. Mas lembro-me de uma situação que foi bem mais forte,
Como viram, nós já temos aquela ceia de Natal que fazemos todos os anos, e uma vez uma adolescente vem ter connosco e diz, eu também quero ir à ceia de Natal. Ela estava numa situação um bocado delicada e falou com a educadora Nazaré, porque foi na consulta externa, e a educadora Nazaré disse, está bem, nós vamos falar com o médico para perceber, e depois então dizemos-te alguma coisa. E ela responde, não, eu posso fazer tudo porque eu estou em paliativos. Portanto, isto são aprendizagens muito duras, mas estamos a falar de uma adolescente de 16 anos. Portanto, ela percebeu muito bem tudo o que se estava a passar com ela. Fez uma escolha. E fez uma escolha. Esta criança é um exemplo, porque ela fez uma escolha. Portanto, é uma criança que veio para cá pequenina, se não estou em erro, com 3 anos, 3 anos, e há uma fase em que ela está bem e, portanto, está ausente, mas depois regressa com uma recaída, situação que foi piorando, e ela sabe que está em cuidados paliativos e toma uma decisão muito importante, é que quer viver ao máximo a vida nestes últimos tempos. E opta por não fazer nada, a não ser medidas de conforto, transfusões, medicações para não ter dores, etc. Mas tudo o resto, e realmente esta criança tinha noção do seu estado e viveu plenamente aqueles seus últimos meses de vida. Fez um diário. Sim, e deixou um diário muito bonito. Sim. Ela pediu a várias pessoas do hospital para escreverem coisas sobre ela no diário, queria fazer fotografias connosco para ficar de recordação e para deixar uma memória material, não é? Que as pessoas pudessem pegar e isto é um exemplo de vida. Por outro lado, voltando aos saberes da vida e da morte, a ausência repentina de outras crianças com quem conviviam e brincavam constitui um alerta e, portanto, a criança automaticamente começa a procurar informações, quer questionando diretamente as pessoas, e nós somos uma dessas pessoas que elas também procuram questionar, quer ficando muito atentas às conversas que existem entre adultos. E, portanto, aqui a criança tem que, quando nos questionam, isto não é fácil de se dizer, porque a criança procura a verdade e, portanto, nós temos que lhe dizer a verdade. É muito difícil para nós, mas quando dizemos à criança a verdade, ela só vem confirmar uma dúvida que tinha, porque muitas vezes ela diz, eu já sabia, porque ela já percebeu que aconteceu qualquer coisa. Portanto, os saberes da vida estão expressos precisamente na ação social que as crianças estabelecem nas relações significativas que dão sentido aos cotidianos destas crianças. Os saberes escolares aparecem no contexto hospitalar pela relação que a criança tem ou teve com a escola enquanto criança-aluno, mas também porque a continuidade da sua escolaridade representa um direito, como já falamos anteriormente, e simultaneamente um dever, enquanto frequenta a escola obrigatória, porque, como dissemos, a escolaridade em Portugal é obrigatória até ao 12º ano, ou então até fazer 18 anos. No entanto, as crianças, quando falamos da escola, é muito engraçado porque elas referem a escola muito associada sempre ao grupo de pares, para falar dos amigos, enfatizando mais aquele contexto enquanto espaço relacional e de forte sociabilidade, mais do que pela relação com os saberes curriculares. Depois, os saberes religiosos são explícitos pelas crianças através de símbolos que usam ou trazem, sei lá, os cordões com as medalhinhas,
quando venha para o internamento, colocam na mesinha de cabeceira os seus santos dos quais são devotos, ou as pagelas, assim como o terço ou o crucifixo, e por vezes as mães ausentam-se para ir à capela. E, por outro lado, também é frequente nesta situação que as crianças se encontram ouvir os adultos dizerem: há de correr tudo bem, se Deus quiser, ou então vais ficar bom se Deus quiser, o que poderá por vezes levantar algumas inquietações à criança, pelo facto de colocar a cura na sua doença nas mãos de um ser invisível. No entanto, nas conversas informais entre crianças, percebemos que este conhecimento é por eles adquirido porque eles discutem a forma como se reza, no que diz respeito à posição das mãos, enquanto oram, aos rituais e à forma como designam um representante da religião, se é um padre, se é um pastor, e portanto são estas diferenças que aos poucos vão percebendo e vão construindo estes saberes religiosos. Relativamente aos saberes étnicos, as crianças constroem-nos a partir da observação dos comportamentos dos pares enquanto brincam ou partilham um quarto. Porquê? Porque as crianças distinguem-nos pela aparência física, pela cor da pele, muitas vezes pela forma como se vestem, como falam, como comem, no sentido, muitas vezes também como comem em termos de comer, de usar talheres ou não usar talheres, e outras vezes não gostarem da comida, não é? Não estão habituados, não estão familiarizados com o nosso tipo de alimentação e, portanto, cria aqui alguns constrangimentos. E a criança percebe-se que há aqui umas diferenças de cultura. Como sabem, o serviço recebe algumas crianças da etnia cigana, muitas crianças africanas e, neste momento, acho que em muitos sítios da Europa, as crianças refugiadas de diversos países, que neste momento se encontram também em Portugal. Portanto, isto é todo um conjunto de saberes que não tem a ver diretamente com os saberes curriculares, mas que são construídos pelas crianças, pelo contexto, pela proximidade do contexto do contexto hospitalar, enquanto crianças doentes. Posto isto, eu podia dizer que a pedagogia hospitalar não só possibilita às crianças hospitalizadas a continuidade de estudos e a manutenção dos vínculos escolares, como permite também construir, como vimos, um conjunto de saberes e competências. Portanto, nós estamos aqui a pensar que efetivamente, e queremos agradecer, nós estamos mesmo muito agradecidos por esta oportunidade, porque pensamos que a pedagogia hospitalar poderá ser, sem dúvida, o desafio do século XXI. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada.